Ana, testa teu microfone aí para eu ouvir teu bom dia e tua voz. Bom dia a todos. A voz continua com aquele sotaque mineiro. Mineiridade pura. E você, Júlio, testa aí o teu microfone. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos e todas. O meu é mais caipira do que da Ana. O seu é do interior de São Paulo. É do interiorzão. Tudo bem, né, gente? Bom dia a todas, todos, todes mesmo. Agora a gente já está gravando essa sessão de lançamento e abertura do terceiro colóquio, e eu vou já começar fazendo uma mesa. Eu tô enferrujado desses nossos eventos, né? Porque agora, para mim, é o primeiro evento mesmo que a gente faz remoto, de modo remoto. Então eu não sei, acho que eu vou. Se eu já quebrava protocolo nos eventos de corpo presente, provavelmente eu vou quebrar aqui nesse evento de corpo ausente com hologramas presentes, porque nós viramos isso, né? Viramos um monte de hologramas, e é até estranho e, no mínimo, irônico que um evento que tem o título Corpografias erótica da literatura brasileira, a gente faz de modo assim, né, em que todos os corpos estão enquadrados nessas inúmeras telas aqui. Mas então, eu queria formar essa mesa, eu estou convidando como coordenador do grupo de estudos da língua de Eros e coordenador desse colóquio, que é a terceira edição. Nós tivemos um em 2018, o segundo em 2019, íamos ter em 2020, mas por conta da pandemia nós cancelamos, e aí marcamos para agora, achando que a pandemia estaria encerrada e todos nós estaríamos vacinados. E aí tivemos que manter nessa modalidade remota. Mas estamos aqui, eu costumo discutir com os membros do grupo de estudo, quando a gente vai lá para os textos seminais do erotismo na filosofia, Platão, com os dois textos que são básicos, né? O Banquete e Fedro. Lá no Banquete, um dos convidados daquele jantar onde eles estão elogiando Eros é um médico, o Erisímaco, e quando ele é convidado para falar sobre a origem do Eros e por que ele é importante de ser louvado, ele usa o seu conhecimento de medicina, e ele diz claramente para a gente que Eros é uma cura. Se a medicina é uma cura, Eros cura tudo. E ele usa uma visão holística na fala dele, quando ele diz que Eros está em todo lugar, está nas intermitências, ele não é quente, não é frio, ele está ali no meio, ele está na transformação das estações, ele está levando a gente da doença para a saúde. Então, eu acho que é importante a gente pensar que o erotismo, de modo não mais superficial, mas de modo acadêmico, como nós estudamos, né, de uma forma mais séria, o erotismo ele nos alimenta e retroalimenta e afirma, mesmo diante da morte, que nós devemos viver e gozar a vida. Então, é com base nisso que a gente faz essa abertura, e eu convido para falar conosco, nessas boas-vindas iniciais, a chefe de departamento, minha querida amiga, Ana Márcia Siqueira. Por favor. O microfone está desligado, Ana. Esqueci de ligar, eu sempre faço isso já vai mais de um ano e a gente continua, né? Então, eu comecei agradecendo muito o convite do Cláudio
Ainda não me habituei a esse papel de chefe, eu estou há 2 meses, né? Mas eu fiquei muito feliz porque é um amigo querido, é um assunto que me interessa, né? Quem gosta de literatura não tem como não falar de Eros, né? Então, meus sinceros agradecimentos, não só ao Cláudio, mas o grupo, né? Ao grupo todo, por continuar fazendo, a despeito de todas essas dificuldades, o colóquio. É um desafio. Eu mesma já participei de um o ano passado, mas não tive coragem de organizar nenhum. A gente fica exausto só de ficar durante as aulas, então esse evento é muito importante porque é resistência, é mostrar que a universidade, né, luta não só a favor da educação, mas também da vida, mas de uma vida, vocês estão vendo que está um vento bom aqui no meu prédio, né? Tô toda... Mas a vida é isso, né? Continuar lutando a despeito de todas as iniciativas que querem, né, a morte, a fim do prazer. E como é muito importante a gente valorizar a vida em todos os seus aspectos, eu não estou dizendo não viver a dor, todos nós estamos, né? Mas também ter esses momentos de gozo, né? Para que a gente não enlouqueça. Então, eu acho que esse colóquio, ele é muito oportuno, ele é muito importante, porque Eros e Thanatos, né, vivem juntos, ligados, e nesse momento que o nosso país está vivendo, que a universidade está vivendo, é resistência, né? É mostrar que a gente resiste à dor e que a universidade tem muito a oferecer. Então, a temática também, eu até coloquei, deixei aberto aqui os livros nessa corpografias eróticas da literatura brasileira, né, justamente no momento em que os corpos não podem se encontrar, que tudo no Brasil está sendo atacado, eu acho muito importante, né, a gente falar da nossa literatura, da nossa produção artística, cultural. Eu até vou me redimir aqui, porque eu reclamei para o Cláudio, como assim sou brasileira? Eu sou professora de português, eu quero. Ele, não, dessa vez não. Né? Me lembrou até o SAD, né? Não, tudo tem hora, o gozo tem hora. Né? Então, eu estou aqui para me redimir. É muito importante a gente falar da nossa literatura. E aí, para não deixar de ser rebelde, já que eu sou do mal, e eu estou me estendendo muito, eu escolhi 2 poemas para essa abertura. Já que o Cláudio falou que vai quebrar todos os protocolos, eu já vim de caso pensado para quebrar esse protocolo, né? Então, como a poesia é importante, o gozar é importante, Eros abarca todas as perspectivas, facetas da sexualidade e da emotividade humana, né? Porque Eros não é só o corpo, não é só sexo, né? O erotismo, como muito bem disse, se batalha, ele está muito no imaginário, na fantasia, e isso casa perfeitamente bem com a arte, com a literatura que tanto nos encanta. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler 2 poemas, né? Um deles da Flor Bela Espanca, que fala de um Eros que chocou Portugal na década de 20, porque ela fala de um amor que não é o amor romântico, não é o amor assexuado,
né, daquela sociedade ainda extremamente conservadora, no início do século XX, em Portugal. E também, aí eu pensei, bom, só Flor Bela, tem uma outra poetisa, também só trouxe mulher, né? Uma outra poetisa contemporânea que faz um diálogo com diferentes poetas, né, homens e mulheres, e ela tem um livro maravilhoso que se chama Flor Bela Espanca, Espanca. E é interessante porque o espancar da Adília Lopes é tanto ela mostra uma outra visão dessa Flor Bela, mas ao mesmo tempo que ela elogia, ela critica, né? Então eu vou ler seguido, porque os dois textos são intertextuais. Enfim. Então, a Flor Bela Espanca é um soneto e se chama Amar. E eu já estou emocionada. Quem não me conhece ainda sabe que em todo congresso, se eu não derrubo uma lágrima, não é Ana Márcia. Né? Então, o Júlio eu acho que é o primeiro que vai ver. Primeira vez, né, Júlio? Então, vamos lá. Amar. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui, além. Mas este, aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar. E não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender. É mal, é bem. Quem disser que não que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Enfim, Adília Lopes, né, embora admirasse muito essa faceta libertária do amar todos e ninguém, né, ela pensa numa outra perspectiva. E esse poema, ela publicou esse livro em 1999, mas são diferentes composições, e uma dessas composições foi escrita num período em que havia uma grande reflexão em Portugal a respeito das conquistas da Revolução dos Cravos. Coincidentemente, né, nessa semana, dia 25 de abril, se comemorou. E ela diz o seguinte: eu quero fuder achadamente. Se esta revolução não me deixa fuder até morrer, é porque não é revolução nenhuma. A revolução não se faz nas praças, nem nos palácios. Essa é a revolução dos fariseus. A revolução faz-se na casa de banho, da casa, da escola, do trabalho. A relação entre as pessoas deve ser uma troca. Hoje é uma relação de poder, mesmo no fuder. O poema continua um pouquinho, mas eu queria parar aqui justamente isso. Hoje, e eu já discuti isso uma vez com o Cláudio, a gente fode. E fuder é tanto prazer, é uma palavra muito rica, porque ela é usada, fuder como prazer, mas é usada também como se fosse algo ruim, como uma agressão. Vai se fuder, eu vou te fuder. Então, eu acho que toda essa ambiguidade é característica de
Eros. E eu acho que esse tempo que a gente está vivendo, Eros pode salvar, pode curar. Obrigada. Obrigado, Ana Márcia, que palavras bonitas e emocionantes, né? Você chora e faz a gente chorar, e a emoção fica triplicada, porque para nós é um desafio, em meio a tantas mortes, a tanta burrice e tanta barbárie, e tanto governo necropolítico, né? Nós insistimos na universidade, insistimos nesses eventos com muita dor, estamos todos doloridos, né? Feridas do corpo e da alma, sobretudo da alma. E falar de Eros é isso, e é bonito. Eu agradeço demais a tua contribuição quando você traz para essa mesa de abertura, no seu choro, que também é erótico. Eros também chora. Você traz a Adília Lopes com um poema sobre revolução e diz para a gente que Eros é político, que sem revolução não há erotismo, e que talvez, nessa ambiguidade dele, ele justamente toque na ferida dos corpos desses sujeitos sociais que vivem uma coisa na intimidade, mas usam máscara, né, fora da intimidade, nas ambiências políticas, sociais, culturais, religiosas. Eros está o tempo todo dizendo para a gente que a gente precisa desnudar tirar essas máscaras de homens e mulheres de bem, de famílias de bem, que são só cascas, né? E vamos fazer isso por meio de uma revolução. Pode ser que esse evento seja uma pequena revolução. Eu te agradeço demais por essa abertura e já passo a palavra para o nosso coordenador do programa de pós-graduação em Letras, Literatura Comparada da UFC, nosso querido Júlio Bastoni. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Cláudio. Saúdo todos os participantes presentes, comissão organizadora do terceiro colóquio Língua de Eros. Já pegando um pouco do gancho da Ana, né? E que o Cláudio também falou agora há pouco, né? O Eros, de fato, é essa instância política revolucionária, né? Eu lembro um pouco daquele psicanalista muito famoso da década de 80, que eu acho que deveria ser retomado, se não me engano, o nome dele era Roberto Freire, que falava: sem tesão não há solução. De fato, não há. Né? Não é à toa que todo momento autoritário, né, a primeira coisa que eles fazem é regular o corpo, né? Regular as atitudes, regular a família, regular os modos de amar, regular as formas, de fato, de afeto, né, que o humano pode demonstrar, que pode se expressar. Né? Eu também gostaria de parabenizar pelo lançamento do livro, que vai acontecer daqui a pouco. Né? O grupo do professor Cláudio sempre foi dos mais atuantes, né? Sinal, inclusive, dessa consolidação do grupo é o evento acontecer periodicamente, mesmo nesse contexto de pandemia que anda muito difícil, né, da gente conseguir lidar com a carga de trabalho que aumentou muitíssimo nesse um ano que a gente está dentro de casa, né, ainda assim fazer um evento com essa qualidade intelectual, estética, né, o material do evento é lindíssimo, lindíssimo, é impressionante como o material dos eventos, né, Língua de Eros, ficam muito bonitos. Então, eu apenas agradeço, né, pelo convite, parabenizo novamente, e nesse momento que as ciências humanas são sob ataque, a gente prova, né, vocês provam, que nós somos os mais produtivos, tanto em qualidade, quanto em quantidade, quanto em qualidade de reflexão. Nós não estamos parados, né? As agências, as instâncias governamentais, a própria universidade, por muitas vezes, nos despreza, finge que nós não existimos, a gente prova que a gente, de fato, consegue continuar, mesmo que a duras penas, trabalhando, né? Pensando, escrevendo, fazendo esses encontros que são produtivíssimos, né? Intelectualmente muito estimulantes. Então, agradeço novamente, Cláudio, não vou me alongar, e já deixo a palavra de novo com você.
Obrigado, Júlio, obrigado, bom ter você aqui, Ana Márcia. E eu já começo lembrando que nós temos um site bonito, né? Em que lá no site, na abertura, eu vou tentar resumir o que eu escrevi no texto de abertura, para pensar exatamente por que a importância de se discutir sexualidades, o erotismo, mesmo em tempos embrutecidos como o nosso. E eu falo que o colóquio é um espaço né, de acadêmico de partilha de vivências. Eu repeti isso muitas vezes falando, quando eu apresentava a importância desse colóquio. Mas é, sobretudo, um lugar de resistência, e a fala da Ana Márcia, com o poema da Adília Lopes que ela leu, e a fala do Júlio, confirmam isso, né? No texto eu coloco que o tempo todo a discussão sobre a sexualidade e os seus entornos, eu uso entre aspas porque não é um termo meu, é um termo de um estadunidense que estudou, que foi escritor também erótico, o Gore Vidal, num artigo muito interessante que ele fala de eros e política, ele diz que há sempre botões quentes, apertados insistentemente em tempos de conservadorismo por aqueles que pretendem legislar sobre os corpos. Tá? Aqui eu estou misturando a minha fala com a fala do Gore Vidal. Né? Se querem, sempre nesses momentos assim conturbados, autoritários, conservadores, a primeira coisa que se quer tolir, interditar, é o corpo. Né? E eu coloquei agora, é o meu texto lá, aperta-se um botão quente da sexualidade para negar ao outro a sua existência não binária, entre aspas, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Aperta-se um botão quente da sexualidade para dizer que aqueles que não aceitarem a vivência dos afetos heterossexuais devem ser considerados anormais. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí, tá ok? Aperta-se um botão quente da sexualidade para inventar mentiras, fake news, sobre partidos políticos progressistas, abre aspas. Eles distribuem mamadeira de pirocas, kits gays, e ensinam as crianças a fazerem sexos na sala. Aperta-se um botão quente da sexualidade para normalizar o assédio ao corpo das mulheres, para a prática do feminicídio, para dizer que elas merecem ser estupradas porque se vestiram para isso. Então, a minha pergunta é, o que os estudos acadêmicos têm a ver com isso? O que as linguagens, a literatura como linguagem, as artes visuais como linguagens desviantes têm a ver com isso? O que a literatura e seus diversos gêneros têm a ver com isso? Então, eu coloco que nós estamos comprometidos, até dizer chega, com esses discursos produzidos na universidade para construir contranarrativas em relação aos discursos desses homens e mulheres e famílias de bem, o tempo todo, que querem interditar nossos corpos, nossos desejos e nossas linguagens. Né? Então, esse evento é uma forma de resistir a tudo isso que está aí e dizer não, nós vamos continuar como nós fizemos uma vida toda, sobretudo quem é sujeito dissidente. A gente tem que construir discursos de contranarrativas. E aí, por isso, o título que nós construímos, elaboramos para esse evento é Corpografias Eróticas. Corpografias aqui está no sentido mesmo de um mapeamento, né, geográfico, não só espacial, mas literário, de autores, de escritas, sobretudo as contemporâneas, que estão produzindo no Brasil de norte a sul, leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, estão produzindo em poesia e em prosa discursos poderosos, considerados eróticos ou até obscenos,
que se insurjam contra os diálogos e os discursos conservadores que moram nos interditos o tempo todo. Por isso, esse evento. E é interessante porque esse evento ele tem assim, ele é pequeno, por isso a gente chama de colóquio diferente dos congressos nacionais e internacionais, ele pode ser nacional, né, mas ele tem uma pegada mais intimista, por isso nós temos sessões de comunicações poucas, mas o suficiente para sustentar, elas são um sustentáculo do nosso evento, e temos também conversas, nós chamamos não de mesas redondas, mas de conversas. E a diferença nesse colóquio, por exemplo, é que nós convidamos para as mesas apenas uma pessoa por vez, para que a gente tenha, para que ela possa falar mais e a gente possa realmente estabelecer um diálogo, uma conversa, né? Então, nós vamos ter aí 4 conversas, 2 conversas com professores pesquisadores, a professora Luciana Borges, da Universidade Federal do Catalão, que é nova, eu nem conhecia, mas ela é um desmembramento da Universidade Federal de Goiás. A professora vai falar com a gente amanhã. Nós temos hoje à tarde o professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o professor Flávio Nantes. Teremos 2 escritores, o Júnior Hatz, na quinta-feira, que é um contista muito interessante, cearense. Nós vamos falar sobre esse livro dele, publicado em 2015 pela Substância, editora daqui, mas ele também já tem livros publicados pela 7 Letras, lá do Rio de Janeiro, o livro Tudo que é Feio, Sujo e Necessário. E teremos a poeta mineira, sua conterrânea, Ana Márcia, a Adriane Garcia, que inclusive já faz parte de uma série de antologias nacionais. A Adriane Garcia, escritora, autora desse livro muito interessante, nós vamos bater um papo muito legal com ela, esse livro, Eva Proto-Poeta. Ela reescreve aqui o livro de Gênesis, mas agora não é mais escrito por homens patriarcais, é uma mulher reescrevendo a Bíblia, né? E é muito bonito porque é erótico e, ao mesmo tempo, é político, né? O eros político e o eros religioso se mesclam nesse livro dela. Nós teremos 5 sessões de comunicação, 4 sessões com 5 comunicadores e uma sessão com 4, né, divididos em 5 eixos temáticos. Nesse evento nós organizamos, sugerimos que os comunicadores adequassem as propostas em relação a 5 eixos temáticos, que são literatura brasileira contemporânea, nós delimitamos de 2000 para cá, literatura, feminismo e erotismo, literatura LGBTQIA e linguagens queer, corpo e voz de desejo nas outras linguagens, além da literatura, e representações das masculinidades nas literaturas, brasileiras ou não. Tá? Então, a perspectiva aqui é que nós esbocemos, né, dentro dessas perspectivas das discussões de gênero, de identidades queer, identidades não compulsórias, não heteronormativas, como que essas identidades estão sendo representadas na poesia e na prosa. É uma forma de mapear isso, e esse colóquio está servindo para isso. Além disso, viu, Ana e Júlio, a gente ainda fez mais. A gente está com a 2ª edição da exposição da Língua de Eros. Eu não sei se o Júlio já estava aqui, a Ana Márcia deve lembrar, que em 2019 nós fizemos a primeira versão, que o prédio do Departamento de Literatura ficou lindo, cheio de artes, né? Pinturas, quadros, performance. Nós tivemos ali os 2 andares cheios, repletos dessa potência do Eros nas artes visuais. Como nós não
podíamos fazer presencialmente agora, nós quisemos manter na segunda edição, da segunda Expo, e aí nós temos, então, 10 artistas visuais nordestinos, não só do Ceará, mas Pernambuco, Rio Grande do Norte, né, Paraíba, que estão conosco aqui, e aí quem quiser depois ver essas artes e as bios dos artistas, vá dar uma olhadinha lá no nosso site, porque tem uma aba específica para essa exposição. Mas eu vou tentar projetar aqui, para a gente depois passar para o lançamento do livro, vou projetar um resumo dessa exposição. Ou seja, tivemos muito trabalho, mas é sempre um prazer fazer isso, né? E é realmente um momento em que a gente sai, né, dessa perspectiva de morte e pensar na vida, quando a gente se entrega de corpo e alma para esse material. Eu queria parabenizar a comissão artística que escolheu esse material, os artistas, alguns estão aqui presentes, tem muita coisa para ser dita nas artes de vocês, elas dizem muito sobre interdito, sobre violências, sobre libertação, sobre empoderamento, né, sobre resistência, e é bonito ver exatamente como, quando a gente publica isso, por exemplo, no Instagram, nós temos um Instagram do colóquio, como isso rende muito, né? Rapidamente, muitas visualizações. O site quase não é visto, mas você lança alguma coisa no Instagram, no Facebook, rapidamente há muitos engajamentos. Mostra exatamente que a universidade também precisa pensar nesses novos diálogos, né? Com essas formas de mediar o que a gente produz internamente. E aí a gente parte agora para o nosso lançamento do livro Todos os Corpos Desejam, que é resultado dos textos do segundo colóquio que aconteceu em 2019. O tema foi, inclusive, esse. O lançamento, ele é tardio, né? 2 anos depois, mas eu acho que cabe muito nesse momento de afirmação do nosso trabalho, fazer esse lançamento desse e-book, não é um livro físico, né? Aqui no colóquio, na abertura, para também estimular os comunicadores, aqueles que vão apresentar, para que tornem as comunicações artigos e nos enviem até 2 meses depois. O Júlio e a Ana Márcia sabem como é importante a gente fazer um exercício de escrita acadêmica, né? E esses eventos servem para isso. Apresentar comunicações é muito importante, mas exercitar a escrita
de um texto acadêmico, um artigo, um ensaio, e depois publicar, submeter a uma revista, submeter aos anais. No nosso caso, nós não temos anais, mas temos aqui o livro que virou, né, que é resultado dos trabalhos publicados, apresentados há 2 anos, mostra exatamente como é importante a gente insistir nesse trabalho acadêmico, né, Ana Márcia? Então, eu estou projetando aqui a página do nosso programa de pós-graduação em letras, onde vocês vão encontrar as publicações. Nós temos aqui as diversas, uma aba com as nossas legendas, e aí nós temos uma aba de publicações, onde nós publicamos as revistas nossas, os anais e os livros. Esse é o primeiro livro publicado, então, no nosso programa. E eu vou abrir aqui, porque vocês podem vê-lo, mas também podem baixar depois. Conseguem ver? Pronto. Todos os corpos desejam. Esses desenhos da capa, nós recuperamos do cartaz da 2ª edição. Nós tínhamos vários corpos em formato de círculo, e aí nós recuperamos aqui na capa do e-book. Aí nós temos, vejam, 13 textos, né? Nós temos uma abertura, que é uma espécie de ensaio que eu faço, um manifesto da Sara Sintic, que é uma poeta maravilhosa aqui do Ceará, que participou da antologia O Olho de Lilith, e nós a convidamos outros autores dessa antologia para fechar, para a mesa de encerramento do 2º colóquio. E aí a Sara escreveu um texto naquela ocasião que levou a sala toda, o auditório todo às lágrimas, um texto muito poderoso, um manifesto mesmo. Então, eu pedi para que ela ampliasse o texto e para a gente publicar. Então, o livro abre com o texto dela, texto manifesto em língua de Helios, sobre escrever o Olho de Lilith. Tá? Depois nós temos aí 11 artigos, de alguns comunicadores fizeram parte de uma disciplina da pós-graduação que eu ministrei, e que eu pedi que o trabalho final fosse participar com uma comunicação e um artigo. Então, eles estão aqui, além de muitos outros. São 11 dos 32 que participaram daquele evento, 11 foram escolhidos para apresentar, para participar desse livro. E é interessante porque ele está bem diversificado. Por exemplo, nós temos o texto do Rafael Mesquita, que é jornalista, mestrando, acho que já terminou o mestrado, Rafael pode falar, em que ele estuda as identidades queer no caderno Vida e Arte do jornal O Povo. Então, ele resume aqui o trabalho dele, ele pode falar depois. O Ed Ney Borges analisa, com o tema do mestrado dele, um videoclipe da Linda Quebrada, chamado Coitada, e ele estuda aí a feitiçaria queer, né? E a subversão do desejo falocêntrico. A nossa querida Gleida Aragão, professora da Casa de Cultura Francesa, que acabou de se doutorar estudando Clarice Lispector, né, no cinema, tem esse artigo A Hora da Estrela, de Suzana Amaral. Depois a Luciana Braga, minha ex-orientanda, que também pesquisa Clarice Lispector e analisa aqui a sexualidade feminina num conto de Clarice. Uma outra ex-orientanda, Tayla, lá do Cariri, que estudou Clarice Lispector,
e ela está aqui discutindo a maçã, né, a fruta, o simbolismo da maçã na Clarice, o Sebastião, que é me orientando, estudando militância erótica e militância comunista no romance Hilda Furacão, a Janiele Gadelha, que estuda José Saramago, Maria Madalena e Lilith, na obra de Saramago, a Ilka André, também minha orientanda, estudando Marcelo Mirizola, a masculinidade e a herança patriarcal, a Maíle Freitas, que tinha participado conosco de um curso sobre erotismo, ela é graduanda, está até concluindo a graduação em letras, e ela fez um artigo muito interessante sobre a poética da Rupi Kaur, sobre a sexualidade feminina e abuso sexual. A Elionete, que também é mestranda, mas não é minha orientanda, estudando a mística do feminino na Angélica Freitas. E, por fim, um texto que a Eveline Souza Montenegro, que é uma das integrantes do grupo do GELE, mestranda, acabou de passar no mestrado, estudando aí a performance da slammer Mariana Félix, né? Quer dizer, o livro está bem interessante e eu acho que ele serve como um parâmetro para quem quer mergulhar nessa perspectiva da escrita acadêmica. Por isso ele está aí gratuito, aberto para a leitura de vocês, né? Eu queria abrir aqui para quem participou, que queira conversar e falar sobre o seu texto. Vamos lá? Obrigado, gente. Quem começa, se inscreve. Pela ordem aí do som. Pela ordem, então, é você, Rafael. Bom dia, gente. Muito obrigado, Cláudio, por ter inspirado, na verdade, grande parte da minha trajetória agora no mestrado. Eu acho que é comum a todo mundo que talvez tenha contato com você e com as suas disciplinas, eventos que você ajuda a organizar, grupos que compõem, que você tem sido uma inspiração, né, uma boa condução para quem está trilhando esse caminho, sobretudo quem está pesquisando a população LGBT, gênero, sexualidade, na trilha acadêmica. E esse trabalho que está aí no livro, que eu tenho muito orgulho de participar, é uma representação disso, né, uma representação do momento em que eu estou desenvolvendo a minha pesquisa, inicialmente ainda, e também um momento do amadurecimento das discussões. No texto, especificamente, eu faço uma análise da presença do termo queer na narrativa do Caderno de Cultura do Jornal o Povo, que é o meu objeto de estudo. Estou concluindo agora a dissertação, devo defender aí até julho, e esse trabalho compõe uma fração, né, do que vem a ser o texto final. Um trabalho também que a gente avançou muito na discussão, pelo menos acho que o Ed também está aqui, que pode falar um pouco dessa perspectiva. A gente avançou muito na própria discussão sobre a teoria queer durante a disciplina que a gente participou, e também participando dos colóquios. Eu pessoalmente estive no primeiro, né, também apresentei trabalho, estive nesse segundo. Não vou estar apresentando trabalho no terceiro, justamente porque essa fase agora da redação final e essa conjuntura louca que a gente está vivendo tem colocado a minha vida de pernas para o ar, literalmente. Então, a gente está num momento mais difícil, mas queria agradecer e dizer que foi um grande, né, se alguém está falando de erotismo, falando de desejo, de gozo, foi um grande prazer compor esses eventos e também estar dentro dessa obra. Obrigado. Obrigado, Rafael. Eu só queria dizer para vocês que o Rafael é o idealizador do Mídia Bicha. Vocês vão ter aí um site muito interessante voltado para
para o público LGBTQIA+, e com informações muito interessantes, né, de um jornalismo que é militante e comprometido realmente com as minorias. Obrigado, Rafael. E aí, quem quer falar? O Ed? Quer falar? Oi, posso sim. Vocês me escutam? Sim. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu queria também expressar o quão feliz eu estou de estar aqui nesse momento, né? A gente tem passado por um período tão turbulento, e aí eu fico me perguntando assim, como é que a gente se fortalece o nosso corpo para atravessar esses tempos, né? E essas políticas de morte que assolam cada vez mais, e eu entendo esses espaços aqui de agora como uma resistência a partir da existência e também um fortalecimento mútuo. Então, eu fico muito feliz. Eu me chamo Ed, eu sou mestrande no PPG-Com, da UFC, no programa de pós-graduação em comunicação, sou colega e amigo de Rafael também, que é da mesma turma, estou nesse processo de redação final da dissertação, e eu fico muito feliz quando eu volto para ver o texto que foi produzido em 2019, né, e vejo como ali era uma semente e a pesquisa tá germinando, né, de uma forma muito bonita. Eu sou artista visual, sou realizador audiovisual e sou pesquisador viado negro, né, eu me coloco enquanto essa identidade de viado não como um lugar claro e fixo de um xingamento, mas na verdade como um lugar fluido e escuro de muito orgulho. E a minha trajetória enquanto pesquisador também foi muito influenciada pelo colóquio. Eu participei desde o primeiro, assim que eu entrei no mestrado, participei do primeiro colóquio, foi uma experiência maravilhosa, falando de amor, e falando de amor a partir da Linda Quebrada, né, que é a artista com qual eu dialogo na pesquisa. Participei do segundo, e agora, embora não esteja participando, apresentando trabalho, estou participando nesse momento, que também que me alegra muito, né. E o meu trabalho em diálogo com o videoclipe da Linda Quebrada tentando entender aquilo que ela chama de terrorismo de gênero e também uma estética política de feitiçaria, que ela mesma se autodenomina para si, né? Ela entende o seu trabalho enquanto uma feitiçaria, a partir do momento que ela pronuncia, que ela joga palavras no ar, ela vai formando novos pensamentos, e aqueles pensamentos vão tornando o corpo dela possível, lembrando que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né, no mundo, segundo a Transgender Europe, que é uma ONG internacional. Desde 2009 é feito esse mapeamento, desde 2009 o Brasil sempre está na primeira posição. Um país em que também acontece um extermínio da juventude negra, né, e a gente está falando do Ceará, que é o segundo estado, desde 2017, é o segundo estado que mais mata pessoas trans, e, na verdade, o trabalho da Linda Quebrada, que se auto-identifica como uma bicha, aliás, como uma travesti preta, periférica e terrorista de gênero, vem justamente nesse movimento de vida, né, e nessa feitiçaria de criar uma resistência a partir dos seus videoclipes. E o Coitada é um dos videoclipes que eu analiso, principalmente no artigo, a partir do deslocamento dela, da subversão do desejo falocêntrico por outras zonas erógenas, a partir também dessa criação de imagens em desarmonia que constrói esse terrorismo de gênero. E é isso, eu só queria agradecer esse espaço e esse momento aqui em comunhão com vocês. Obrigado, Ed. Maravilha. E a terceira, então, é a Maíli. Oi, pessoal. Então, eu sou meio turista no grupo, eu participei no curso que teve na graduação, o GEL se estendeu para a graduação, na verdade para a comunidade em geral, mas eu sou da graduação em letras, eu sou da sociolinguística, um momento, porque estão me chamando lá embaixo. O home office também tem interseções entre a sua casa e o trabalho. Essa amostra prévia aqui. E o meu texto foi sobre a Rupical, porque depois de pensar ao longo do curso o que é que eu iria trabalhar, eu sei que tem foco na literatura brasileira, considerei trabalhar, mas
pela questão do Instagram e das outras formas de veicular a poesia, eu acabei escolhendo a Rupi como uma forma dessa digitalização da arte, e por ela ser tratada muitas vezes como menos artista, por ser considerado um Instapoet, por primeiro, toda a sua obra ter sido vinculada online, de forma gratuita, para apenas depois ter sido publicado. Então, eu fiquei pensando nisso, na questão do que eu descobri depois do artivismo, inclusive do artivismo feminista, a arte da literatura engajada e muito atrelada à questão que a autora se denomina como feminista, não tem isso de esconder. E no Outro Jeitos à Boca, no original Milk and Honey, nós sentimos o erotismo muito latente, mas não apenas isso. O livro é, inclusive, dividido em a dor, o amor, a ruptura e a cura. É um livro que muitas vezes é tratado como um livro de erotismo, mas ele também é um livro de dor e fala, em vários momentos, do abuso, seja o abuso sexual, seja o abandono infantil, seja a sensação de desamor. Então, qual foi a proposta do meu texto? Trazer esse livro para fazer uma diferenciação entre o abuso sexual e o que é o erotismo feminino. Inclusive, o título do meu texto é Feminista odeia sexo. Uma diferenciação entre o abuso sexual e a sexualidade feminina, porque muitas vezes a sexualidade não das mulheres, mas também não apenas das mulheres, também das pessoas trans, também das pessoas homoafetivas, também são sexualidades que não são respeitadas. Então, a Rupi, ela traz vários tipos de abuso, seja de violência psicológica ou de violência física, para depois trazer o que para ela seria o erotismo. Então, a gente sente essa mudança no livro também, de dizer, ele não tocou primeiro no corpo, o livro foca num tom hétero, uma letra mulher e um homem. Ele não tocou primeiro meu corpo, ele tocou primeiro a minha mente. Ele não disse primeiro que eu era gostosa, ele disse primeiro que eu era interessante. Não é exatamente assim, não. Mas foi por isso que esse texto veio, como por meio da literatura, por meio da arte, de uma arte acessível, trazer essa diferenciação. E no final, eu trouxe um pequeno paralelo entre do quadrado semiótica, semióticas possível, minha alma de linguista acabou trazendo a nossa, principalmente literária, mas também trouxe nossas posições, acho que ela está projetando. Também estão das imagens, também são muito bonitas. Da questão da oposição de desejo e repulsa, porque esse jogo ele é feito no livro por meio de imagens, seja um desenho, seja figura, seja na poética, mas você percebe o desejo ele é oposto à repulsa, e a não repulsa ao não desejo. Então, se for pensar no viés dos significados, tentando traduzir essas imagens evocadas no livro por um viés de semiótica, desejo e repulsa seriam paixões. São paixões tanto positivas quanto negativas. A não repulsa e a não desejo são coisas neutras. Enquanto a repulsa e o não desejo não seria sexualidade, seria abuso. Então, tipo, o principal da obra é mostrar... Desculpa, gente, não tenho experiência em prestar texto de literatura, mas o que fica muito latente é que quando não há o desejo, algo não pode ser considerado erotismo. Porque se duas pessoas não desejam, isso não é possível de ser algo consensual e saudável. Então, esta é a premissa do texto, mostrar por meio da Rupi Kaur as diferenças entre o que seria sexualidade e o que não seria sexualidade, mas algumas vezes é imposto socialmente por forma de abuso. Obrigada. Obrigado, Maíle. Eu passo, então, a palavra para a Gleida. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Eu fico feliz de rever essas carinhas, né, que a gente encontrava
né, pelo Bosque, lá pelo CH, então, assim, isso faz muita falta. Bom, o meu texto, ele, de certo modo, é uma despedida da minha tese, né, foi apresentado no finalzinho de 2019, eu defendi em novembro de 2019, ano passado foi essa coisa confusa, né, e, de certo modo, como eu disse, esse texto foi um pouco de fechamento, de despedida, né, da minha tese, que eu amo tanto, que é um tema que me acompanha há tanto tempo. Então, eu trabalhei A Hora da Estrela, e em sua adaptação para o cinema, né, com a Suzana Amaral que faleceu ano passado, né. Então, essa adaptação é de 1985, e nessa reescritura eu percebo que a Suzana Amaral foi bem ousada, né? Ela deu mais, né, principais da obra. Então, nesse texto eu vou trabalhar como as personagens Macabea, Glória e Madame Carlota foram reescritas para o cinema, focalizando sobretudo as questões de corpo e discurso. Aqui nós temos 3 personagens diferentes, apesar das 3 serem de classes sociais muito precarizadas, que sofrem muito, né, com a precarização do trabalho, né, são 3 mulheres exploradas, mas as 3 apresentam, digamos, perfis diferentes. No caso, a Macabé é aquele corpo, né, que passa fome, né, aquela mulher amarela de ovários murchos. Por outro lado, tem a Glória, que, nas palavras da Clarice, era um estardalhaço de existir, aquela mulher exuberante, aquela mulher sexualizada, que vivia a sua sexualidade de forma mais ou menos livre, né, que conquistava vergonha de conquistar, né, os homens, nem mesmo tinham o pudor em roubar o namorado da amiga, se bem que essa expressão roubar o namorado da amiga me faz pensar numa mulher que coloca um homem no ombro e sai correndo com ele, não é bem assim, é uma questão um pouco machista das coisas, mas uma mulher que fez aborto, e a Suzana Amaral focaliza muito essa questão do aborto, né, da personagem Glória, e a terceira personagem, que é a Madame Carlota, que é aquele corpo envelhecido, né. Enquanto jovem, ela vivia como prostituta, ela conquistava as pessoas pela sua beleza, pelos seus encantos físicos, e quando percebe esse envelhecimento, né, ela parte para uma outra forma de sedução, que é através das palavras. E aí ela se torna, né, vidente, essa cartomante, que vai, de certo modo, influir no destino dessas outras personagens. Eu sou professora de francês, da Casa de Cultura Francesa, então na minha prática diária eu lido muito mais com a língua francesa do que a minha língua materna, mas, assim, depois desse percurso no doutorado, eu continuo, de certo modo, ligada à literatura brasileira, porque eu tenho um projeto de literatura brasileira contemporânea, né, em que eu lido com obras que foram publicadas já agora no século XXI, e continuo pesquisando essas questões de corpo e discurso na nossa literatura. Estou muito feliz de participar desse evento, de estar mais uma vez aqui com o professor Cláudio, né, que eu admiro muito, e estou curiosa para ver as outras apresentações. Obrigada, gente. Obrigado, querida. É um prazer ter você com a gente sempre. E eu já passo para a Luciana. Bom dia. Continuar falando de Clarice, né? Mas primeiro eu gostaria de dizer do sentimento que eu estou aqui essa manhã, que é um sentimento de gratidão, e eu fico muito feliz em saber que eu fiz parte desde o primeiro colóquio, né? Então, eu estive na organização do primeiro colóquio, estive na organização do segundo,
participei ativamente na montagem, a exposição, eu estava lá presente também, apresentei trabalho no segundo, vou apresentar agora no terceiro, e é com uma satisfação muito grande, e é tudo realmente feito com muito cuidado, tudo feito em grupo, a opinião de todo mundo é levada em consideração, então isso é muito importante. E essa apresentação, né, porque esse trabalho ele foi resultado de uma apresentação de comunicação do segundo colóquio, ele surgiu, na verdade, após a minha qualificação do mestrado, sou ex-orientanda do Cláudio, então esse trabalho presente no livro, ele é um recorte da minha dissertação de mestrado, em que eu trabalhei com a escrita do prazer em 7 contos de Clarice Lispector, então evidenciando o erotismo em contos do Laços de Família e do Felicidade Clandestina. Esse trabalho em exclusivo, ele foi feito a partir do conto Preciosidade, presente em Laços de Família, que foi um pedido da Anélia Pietrani na minha qualificação, ela disse que já tinha gostado muito dos 5 contos que eu tinha selecionado, mas ficaria tão feliz se tivesse esse conto também, e esse conto, ele estava nos meus planejamentos, quando eu construí o meu projeto para o mestrado, né, mas depois eu fui deixando ele de lado, achando que ficaria muita coisa, mas aí eu fiquei muito feliz porque deu para eu acrescentar esse conto na minha dissertação, então eu aproveito para dizer para vocês como é importante a gente participar dessas comunicações, desses momentos, porque todas as comunicações, sem exceção, que eu participei, elas fazem parte da minha dissertação. Então, a minha dissertação, ela é, na verdade, um conjunto de todos esses momentos, porque todas as minhas comunicações se transformaram em artigos e foram publicados em anais, e esse eu tenho a felicidade de ver ele publicado no livro, né? Nesse trabalho, eu evidenciei aí, eu tive que fazer um recorte, todo artigo é um pequeno recorte, né, de uma temática bem maior, então, o conto Preciosidade, ele aborda inúmeras questões em relação à sexualidade, mas tem uma simbologia que me marcou bastante, que é a simbologia dos sapatos. Então, eu evidenciei nele, principalmente, como que essa simbologia dos sapatos, dos pés da personagem, carregam um erotismo dentro desse conto. Fiquei tão envolvida com esse conto e com esse trabalho, que além do artigo que eu escrevi para esse livro, eu também fiz uma ilustração, né? Então, eu fiz uma ilustração evidenciando exatamente esse aspecto do corpo da personagem, de como que a Clarice, ela pega uma metáfora de uma parte do corpo feminino, e essa parte, ela representa toda uma mudança de postura, de comportamento e de abertura de uma sexualidade. Então, é só isso, é com muita gratidão mesmo, né, e eu espero que as comunicações do terceiro colóquio virem também artigo e que virem um novo livro, e a gente com certeza vai trabalhar para isso. É isso. Obrigado, Luciana. Eu já passo para o Sebastião. Olá, bom dia. Eu quero começar dizendo que eu estou muito alegre, muito, muito contente mesmo de ver aquele momento do segundo colóquio, que foi um momento especialmente bonito, ver ele concretizado num livro, né, numa obra, e eu me sinto privilegiado de integrar ali com o artigo. Então, eu escolhi, na época, um trechinho da minha dissertação, que tratava da questão do erotismo político que o Roberto Drummond construía em Ilha do Furacão. Para quem não conhece Ilha do Furacão, isso de maneira muito grosseira, principalmente no enredo, a história de uma moça que era privilegiada e fazia parte ali de um núcleo de privilégio da sociedade belo-horizontina, não é isso? Eu estou enganado? Mineira, é perfeito. E ela deixa essa condição de privilégio e desce ao baixo e vai viver na zona boêmia de Belo Horizonte e passa a ser a heroína, a porta-voz de todos aqueles sujeitos marginalizados. Então, esse meu artigo, ele trata de como o Drummond constrói esse erotismo político, militante, sempre se colocando ao lado de uma militância comunista, colocando a militância comunista, muitas vezes, como algo ridículo, né? Com uma moralidade muito estanque, ainda muito machista, ainda muito moralista, e mostra que a verdadeira reivindicação é erótica, que a verdadeira revolução, a verdadeira
possibilidade de corrigir desigualdades e conseguir justiça social vem através do erótico, vem através do erotismo, e não da rigidez do Partido Comunista. Então, ele constrói a militância erótica toda, de certo modo, ridicularizando essas grandes instituições austeras, e ele vai e coloca a verdadeira alternativa e a verdadeira reivindicação é a alegria, é a felicidade, são os afetos, é o amor, e ele coloca que nada é mais importante do que isso. Lógico que ele tem a vivência ele foi integrante do Partido Comunista, então ele constrói, até porque ele está sempre alinhando realidade e ficção, então ele constrói a partir da própria vivência que ele teve e faz humor a partir desses códigos muito rígidos de conduta, né? E essa maneira muito reta e muito unívoca de conceber os afetos. Então ele constrói o erotismo como uma política verdadeiramente eficaz no combate à desigualdade, na resistência à opressão, lembrando que o contexto em que a obra está ambientada é o contexto que precede o golpe civil-militar de 64. Então, é contra esse contexto, está se moldando repressor, que o erotismo se apresenta como uma via mais eficaz do que a própria esquerda da época. É isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Sebastião. Nós temos, então, a Ilka para... Bom dia quem está participando do terceiro colóquio da língua de Eros. Eu sou Ilka, eu sou integrante do GEL, e o meu texto nessa coletânea, intitulado de Os Filhos de Zeus, ou a Herança Patriarcal em Um Herói Devolvido, trabalha alguns contos do livro O Herói Devolvido, do Marcelo Merizola, que é esse livro aqui, que foi publicado no ano 2000 pela editora 34. Esse livro, ele traz contos narrados em primeira pessoa, que em sua maioria apresenta protagonistas masculinos, heteronormativos e cisgêneros. No artigo, eu trabalho 3 contos, Basta um Verniz para Ser Feliz, Bié e Anelísio Araribóia, O Herói Devolvido, e mostro como o autor constrói heróis debochados, pervertidos e cruéis, bem diferentes do que a gente está acostumado a ver na literatura romântica. A exemplo de Zeus, que é o pai dos deuses na mitologia grega, que foi concebido como modelo de virilidade em razão de seus inúmeros casos amorosos com deusas imortais, esses homens colocam a virilidade a serviço do desejo e fazem uso dela para desqualificar o feminino, e porque não conseguem se firmar diante desse feminino, né, e de tudo que difere de seu próprio padrão. Foram homens forjados ao longo do tempo pela cultura patriarcal, e sendo até hoje mantidos por ela, não conseguem perceber os outros sujeitos sociais como sujeitos desejantes. E esse não reconhecimento, essa falta de percepção desses homens, os torna frágeis, vulneráveis, inseguros diante do feminino. Então, o meu texto aborda o masculino viril que, quando confrontado pelo feminino, apresenta vulnerabilidade por meio da agressão. Eu espero que vocês gostem, desejo boa leitura. Obrigada. Obrigado, Ilka. E agora temos a Eveline, a última inscrita. Estamos encerrando nossa sessão, depois da fala da Eveline. Então, quem não assinou a lista de frequência, o link está aí, sobretudo para a gente ter base de quantos participaram e depois ver a questão das frequências mesmo, né, para os certificados, sobretudo para os ouvintes. Eveline? Pronto. Bom dia, eu sou a Eveline, eu estou aqui no GL desde 2018. No grupo eu fui bastante acolhida, né, como todo mundo que chega e todo mundo que sai, né, dizendo adeus também, né, para voar outros voos, né.
E, assim, no grupo eu ampliei bastante o meu olhar em relação à pesquisa, né? Principalmente a poesia, que era um gênero, assim, com o qual eu tinha muita dificuldade, né? Ainda tenho, né, na verdade, mas aqui é assim mesmo, né? O Cláudio, os colegas, eles sempre convidam, né, a gente a sair da nossa zona de conforto, né? E aí a gente amplia, né, a nossa visão da pesquisa, da literatura e da vida, né? E foi nesse percurso que eu encontrei o slam, né? E aí me apaixonei pelas performances da Mariana Félix, né? E aí eu e o Cláudio, a gente produziu, né, um trabalho analisando a performance, né, da Mariana, que é disponibilizada principalmente no YouTube e no Facebook. E aí a gente analisa a representação do feminino, né, do feminismo e da resistência pela denúncia, né, nas produções poéticas dela em batalhas, né, em batalhas de poesia, que é o que nós chamamos de slam, né. Nós focamos em 2 poemas, né, que é o Direito, né, que a gente encontra também na rede social como Fabiana, que integra o livro Vício, e a gente também utilizou um texto do livro Abstinência. A Mariana, ela costuma publicar os textos dela inicialmente nas redes sociais, né, já que ela participa de batalhas do Islã, e posteriormente ela coloca os textos dela em livros que ela produz de forma autônoma, né? O primeiro livro dela que não foi autônomo foi publicado agora em 2020, no final do ano, se eu não estou enganada. E aí, no poema, a gente tenta, no trabalho, a gente tenta caracterizar a performance, assim, como uma força motriz, né, de resistência e de denúncia, né, das formas patriarcais de opressão feminina, né? A questão da religião, da tradicional família brasileira, né? E aí, no poema Fabiana, nós temos ali uma reivindicação de um direito, de um interesse feminino, né? Que é o direito ao aborto, né? Mas que encontra muita resistência social, principalmente com argumentos baseados no caráter religioso, né? E aí a poeta, ela faz o quê? Ela demonstra ali na sua poesia a hipocrisia, né, social, né, baseada lá na defesa da família perfeita, né, e a questão da religiosidade seletiva, né. Nesse poema a gente encontra também a questão da denúncia, né, de uma questão bem frequente na nossa sociedade, né, que é a questão do abuso feminino, né, do abuso sexual feminino feito e praticado por parentes, né, das vítimas. O segundo texto que a gente analisou é baseado em escrotos reais, né, que é um texto mais subjetivo, é um texto mais em que a gente encontra mais a poeta, né, a Slammer, a figura da escritora, da mulher negra, né? A gente consegue identificar nesse texto as vivências dela como uma mulher preta que se relacionava com homens brancos, né? Homens escrotos, como o próprio título do poema diz, né? E nos versos ela denuncia também a conduta misógina masculina, né? E os estereótipos, né, pautados, né, principalmente na dualidade, né, naquela dicotomias atribuídas às mulheres, né, a santa, a puta, a que serve para casar, a que não serve para casar, né, sendo esses atribuídos a ela, né, e aí, sim? Perdão, eu ouvi alguém falando. Certo. E então, continuando, né? E aí, ela demonstra que foi através da poesia, né, da performance dela no slam, que ela conseguiu perceber, conseguiu se empoderar, né, e perceber que ela não ligava mais para isso, que aquelas pessoas, né, no caso, aqueles homens, não eram mais importantes para
ela e que eles não tinham mais nenhum poder sobre ela. E aí ela utiliza essa poesia dela justamente também para empoderar outras mulheres, né, outras mulheres pretas que também passam ou passaram pela mesma situação. E aí é isso, gente. Quem quiser, é só baixar o livro e ler. Eu tenho certeza que não vai se arrepender. Cláudio, só fala. Obrigado, Eveline. E assim a gente vai encerrando essa sessão de abertura do colóquio, e eu aproveito para agradecer mais uma vez a Ana Márcia, o Júlio Bastoni. Cadê? Vamos lá. Já, Ana Márcia. Né, você é tão rebelde que disparou aqui a gravação do YouTube com a sua rebeldia no início. Mas eu agradeço a vocês todos. Eu agradeço aos autores dos textos do livro Todos os Corpos Desejam. Foi lançado, está no mundo, está na rede, está aí disponível já para todos nós. Compartilhem entre os colegas de vocês. Agradeço aos que vão participar do terceiro colóquio como ouvintes, aos comunicadores que vieram aqui abrilhantar esse momento tão bonito, e eu acho que vocês perceberam que a gente começa o terceiro colóquio unindo as pontas, né, com o segundo colóquio. O livro é resultado disso. Que a gente consiga, em 2022 ou 2023, na quarta edição, abrir também essa edição com um livro como o que nós abrimos hoje, com os textos de vocês que vão apresentar nesse terceiro colóquio. Obrigado a todos, bom dia. Convido vocês depois, à tarde, a gente vai ter a primeira sessão de comunicação às 14 horas. Vejam os links no site www.linguaeros.com. Às 16 horas nós vamos ter uma conversa com o professor Flávio Nantes, falando justamente sobre masculinidades, né, as fragilidades dessas masculinidades. E é isso, declaro aberto oficialmente o terceiro colóquio e encerrada essa sessão. Bom dia a todos. Obrigado, gente.